O Agenda Econômica está de volta. Hoje estamos tratando da atuação das empresas brasileiras no exterior. Nosso convidado é o professor Roberto Piscitelli, professor de Finanças Públicas na Universidade de Brasília. Professor, hoje tem sido o BNDES o principal instrumento de financiamento, né, desses projetos de infraestrutura no exterior, condicionando a participação de empresas brasileiras e também a contratação de bens e serviços no mercado brasileiro. Será que essa seria uma espécie de compensação pela perda sofrida tanto nos investimentos públicos ou nos estímulos que havia no passado, quando o governo brasileiro tinha uma ação mais global para projetos no exterior? A compensação hoje seria o BNDES participar? Não, eu não tenho dúvida. Eu acho que é o grande instrumento exatamente para possibilitar essa cunha, né? Abrir essa cunha aqui no exterior, em vários países, e até porque muitos desses países não têm capacidade financeira para bancar esses grandes investimentos, grandes obras públicas, né? Eu acho que é um outro aspecto também que talvez não venha sendo tão destacado, que é o fato de as nossas empresas atuando em vários lugares e sob circunstâncias diferentes no exterior, isto traz em si mesmo um enorme potencial do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, de novas tecnologias, né, de formas de operação sob as circunstâncias as mais diversas possíveis, né? Então isso pode vir a nos trazer vantagens comparativas, enfim, pode vir a nos tornar mais competitivos em relação a outros concorrentes, a outras grandes multinacionais de países, enfim, de países desenvolvidos ou que já atuam há muitas décadas, né, nesses mesmos países e em outros. Nós vamos chamar agora a participação do senador Delcídio do Amaral, que também opinou sobre esse tema. Empresas nacionais que hoje são reconhecidas e respeitadas no mundo. Várias empresas de engenharia, empresas que detêm tecnologia, têm mais do que nunca marcado presença nos principais mercados mundiais. Isso é muito importante. Primeiro, porque torna nossas empresas cada vez mais competitivas. Nossas empresas investem em inovação, em pesquisa, em desenvolvimento, porque isso é fundamental para você sobreviver lá fora e, claro, sobreviver aqui no Brasil. E isso é importante também porque nós tornamos nossos trabalhadores e trabalhadoras pessoas aptas a atuar em qualquer continente, em qualquer país. Ter essa leitura clara da importância que as empresas brasileiras têm, o protagonismo que as empresas brasileiras poderão ter no mercado externo. Isso traz divisas para o país, gera riqueza, gera empregos. Não são recursos que saem, são recursos que entram, né? Exatamente, quer dizer, existe um retorno, existe um benefício, como se falou antes, né, para o conjunto da economia nacional e para todos os setores que de alguma forma participam desse processo de produção desses bens e serviços no exterior. Agora, uma característica que eu pediria que o senhor analisasse, uma coisa é um financiamento para uma empresa privada, para um projeto de engenharia, Porto de Cuba, Porto de Mariel, em Cuba. A outra coisa é quando diretamente um braço do Estado, uma empresa estatal como a Embrapa, por exemplo, que atua seja na América Central, seja na Venezuela, ou seja na África, dinamizando a produção agropecuária nesse setor. Qual é a vantagem brasileira nesse caso? Bom, nós estamos de alguma forma vendendo tecnologia, né? E estamos talvez produzindo, desenvolvendo novas espécies, novas variedades e aprendendo um pouco daquilo que eventualmente possa vir a ser útil para a nossa produção interna, para as nossas culturas também. Eu não sei em detalhes que tipo de mecanismo, né, a Embrapa adota nesses contratos, nesse tipo de operação, de modo que ela de alguma forma se beneficie ao longo do tempo, pelo menos a médio prazo, dessa transferência de tecnologia. Em que medida, quer dizer, assim como empresas estrangeiras, né,
produzem aqui, nos vendem serviços e nós temos que pagar royalties, né? E fazer remessa de lucros, né? Lucros e dividendos. E dividendos. E fora o que da mesma forma, é de se supor que as nossas empresas, ou mesmo empresas, vamos dizer assim, que não estão tão identificadas, propriamente identificadas com obtenção de lucro, podem gerar a médio e longo prazo para o nosso país. Mas certamente, quer dizer, existe um benefício, um retorno, né, que de alguma forma, inclusive, deve beneficiar a nossa produção interna também. Agora, nós temos 2 ou 3 empresas, no caso de engenharia e construção, que conseguiram vencer e se afirmar na dura competição internacional, com apoio do BNDES. E aí temos também o exemplo da Petrobras e da Embraer, que também conseguiram se afirmar, de certa forma, em alguns nichos do mercado internacional. A Petrobras, por exemplo, explora petróleo em qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo. Tem exatamente. Uma tecnologia de exploração em grandes profundidades que talvez não tenha paralelo no mundo, né? Então, agora, qual é a linha de coerência entre essa atuação estratégica de empresas brasileiras, né, com apoio do BNDES, com um projeto de desenvolvimento nacional? Onde é que eles se reforçam ou eles se realimentam entre si? Bem, eu acho que, primeiro, ele traz benefícios para o conjunto da economia brasileira, né? De alguma forma, pelo menos parte disso se internaliza. Segundo, que ele amplia a área de atuação e de influência do país no exterior. Então, isso traz benefícios, inclusive, imediatos, ou benefícios diretos sob a forma de retorno desses investimentos. Quer dizer, não deixa de ser parte de uma estratégia de desenvolvimento industrial e tecnológico que, portanto, não está dissociado, né, das demais políticas setoriais adotadas pelo país internamente. Quer dizer, em certo sentido, o desenvolvimento dessas empresas, a expansão dessas empresas lá para fora, se deu em função da alavancagem que elas ganharam pela sua atuação no mercado interno. Mas eu acho que isso é um mecanismo, não é, eu diria até que se autoalimenta. Daqui para fora e de fora para dentro. Nós temos aqui uma diferença que vale a pena lançar um olhar sobre o seguinte tema, que é o seguinte: países como o Japão, a Coreia, experimentaram crescimento durante muito tempo. Agora a China, mais recentemente, né? Longo período de crescimento, gerando, portanto, uma capacidade forte na sua ação externa e dotadas, lastreadas em excedentes, né? E o caso brasileiro é diferente porque nós não temos um período de longo crescimento, tivemos um crescimento modesto, houve alta algum tempo atrás, recente, mas temos também uma dificuldade que é um atraso tecnológico historicamente dotado, né? Nesse sentido, quais seriam os alcances e limites da nossa estratégia? Nós precisamos, eles têm excedentes para fazer intervenção mundial. Nós não tivemos esse apoio, mas precisamos fazer essa intervenção também internacional. Na realidade, o salto do Japão ele se deu numa época um pouco mais remota, né? Final do século XIX e início do século XX. Eles fizeram também uma grande revolução do ponto de vista de estrutura da propriedade, da terra, etc. Não é? O capital se fez em casa, aí, no caso. E, de alguma forma, também foram impulsionados pela estratégia do Ocidente no pós-guerra. Não é? O caso da China é um caso muito peculiar. Não é? Na realidade, eu particularmente tenho muitas reservas, assim, muitas críticas em relação ao crescimento um pouco desordenado, eu diria, da China, um crescimento muito forte, né, que se faz, digamos assim, com uma superexploração da mão de obra, né, com regimes, sistemas de trabalho e de remuneração que estão longe de ser o que a gente poderia imaginar ou desejar de
de uma economia, digamos assim, mais humanizada, né? Acho que se cresce a qualquer preço, se cresceu a qualquer preço, né? Com muitas restrições de liberdade, num regime centralmente controlado. Sabe-se bem que as enormes distorções que esse processo desordenado tem provocado, por exemplo, do ponto de vista ambiental, da quantidade de doenças e de problemas respiratórios e outros de toda a sorte que a China vem enfrentando, não é? Eu acho que, claro, nosso crescimento é mais lento e ele não tem sido tão continuado ou tão constante. É bem verdade que o Brasil experimenta essas fases, né, de altos e de baixos, né? Agora mesmo nós estamos crescendo aquém do nosso potencial, né? Mas também não estamos muito longe, ou não estamos propriamente descolados do conjunto de países com os quais a gente poderia ser comparado, né? Por outro lado, em relação à China, há uma dúvida muito grande em relação ao que o futuro próximo lhes reserva, sobretudo com essa migração maciça, né, gigantesca, né, do campo para a cidade e dos fenômenos ou das questões ou dos problemas sociais que certamente advirão e começam a advir desse processo de concentração urbana e, quem sabe, de conscientização também da população, né? Então, eu acho que a China vai ter muitas dificuldades, digamos assim, para manter o mesmo tipo de regime ao longo do tempo. Eu acho que eles vão enfrentar dificuldades que, inclusive, são muito evidentes do ponto de vista regional, do ponto de vista de diferenças étnicas, né, de composição da população. Eu acho que o Brasil tem, pelo menos, apresentado um crescimento moderado, aquém do potencial, mas que é mais equilibrado, que tem sido um pouco mais equilibrado e com uma absorção muito importante de contingentes crescentes da população. Quer dizer, dessa incorporação desses contingentes ao mercado de trabalho e a essa melhoria maciça de segmentos, de contingentes da população, de incorporação dessas populações que estavam à margem, vamos dizer assim, de todos os benefícios da civilização. Agora, tem um outro tema aqui que é importante, é tributário, né? Porque por meio da medida provisória 627, o governo cria uma alíquota de 35% sobre o lucro obtido por empresas brasileiras no exterior. Isso não seria uma contradição? O BNDES estimula a ação de empresas no exterior, mas a tributação pode vir a ser um desestímulo? Eu acho que isso tem que ser visto com muita cautela, porque, inclusive, na minha opinião, deveria dar um tratamento diferenciado a esses lucros, independentemente da discussão sobre a natureza desse lucro, a forma como ele é apurado pelos critérios contábeis que são adotados, equivalência patrimonial, etc., né? Eu acho que a gente deveria estabelecer uma diferença nítida entre aquele lucro que é investido, que é reinvestido, que é incorporado à empresa, né? E que se transforma em um novo capital, quer dizer, que é uma forma de capitalização da empresa em relação àquele lucro que é distribuído, ou que não retorna, ou que eventualmente permanece fora do país, ou fora do controle, por assim dizer, das autoridades brasileiras. Então, que não beneficiaria a economia brasileira. E que poderia não beneficiar a economia brasileira. Então, acho que a gente deveria estabelecer uma diferença clara entre essas destinações do lucro e, em função disso, conferir um tratamento tributário diferente, dependendo da forma como ele é utilizado, ou destinado, ou reutilizado, ou incorporado pela empresa. Muito bem. Professor Psitelli, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estaremos sempre de portas abertas aqui. Obrigado mesmo. Agradeço mais uma vez. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Se quiserem nos mandar dicas, sugestões ou críticas, olha aí o 0800 61 2211, 0800 61 2211. Ou se quiserem baixar este ou outros programas da TV Senado para copiar, olha aí na telinha. www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica.
Tchau.